Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E aí, como é que vocês estão hoje? Fizeram as atividades ontem? E aí, muito bem, que bom. Então, gente, hoje a gente vai fazer o quê? Quem sabe me dizer? A gente vai fazer hoje, tá? Uma aula de ciências. Onde, nessa aula de ciências, a gente vai ver o que, tia Bárbara? O que, Dodô? A gente vai ver, gente, a questão, tá? Da relação das plantas com o ambiente, tá? Por que, tia Bárbara? Todas as plantas, será que elas nascem no chão? Será que elas fixam suas raízes no chão? Quais são os tipos de plantas que a gente encontra? Então, tudo isso, tia Bárbara vai dizer a vocês hoje na nossa aula, tá certo? É bom que Dudu também vai aprender com a gente, tá? E aí, quem é que lembra para me dizer qual foi a aula de ontem? Tu lembra, Dodô? Sim, Dodô, muito bem. Geografia, onde a gente viu o quê, gente? A divisão territorial política, onde a gente viu que essa divisão é o quê? O território, né, do Brasil, que tem as 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a gente também viu os estados, não foi? E tia Bárbara passou uma atividade maker, que era para vocês desenharem o mapa e também pesquisarem o que? As suas capitais e os estados que fazem parte de cada região, não foi? Se vocês fizeram já, não esqueçam de marcar o nosso Instagram para tia Bárbara e Dodô ficarem ligadinhos na atividade de vocês. Não tem como marcar no Instagram? Manda para o WhatsApp de tia Messia, que ela vai passar tudo para tia Bárbara e Dodô ver, tá certo? Então agora, como vocês sabem, vamos para as nossas operações, que também hoje será no caderno, tá, meus amores? Ou vocês pausam agora o vídeo e pegam lá o caderno de vocês e o lápis, ou então espera quando a gente acabar toda a nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, eu, vocês e Dodô para as nossas operações. Meus amores, agora vamos lá para as nossas operações, tá? Que hoje vai ser o quê? No caderno. Tá bom? Então, essas são as operações que ou vocês pausam agora o vídeo, tá? Para copiar no caderno de vocês, ou no final da aula, vocês voltam, tá? Depois, ó, para, tá? E copia. Então, hoje, como são, vocês estão percebendo, só vão ser operações de divisão. Por que só de operações de divisão, tia Bárbara? Porque eu vejo que vocês ainda têm muita dificuldade nessa questão das operações de divisão. Então, tia Bárbara trouxe o quê? Divisões com um divisor e com 2 divisores, tá certo? Então, hoje, tia Bárbara vai fazer com vocês apenas a letra A. E vocês fazem as outras 4 em casa, tá certo? Para que vocês possam aprender. Lembrando, quando é com os 2 divisores, façam a tabuada, gente. Fica mais fácil de vocês não errarem, tá? A operação. E também é mais fácil para vocês fazerem o quê? A continha em si, tá certo? Então, vamos lá fazer a letra A com tia Bárbara agora. A letra A. 1761 dividido por 3. Tá bom? Então, vamos lá. Já que aqui, como a gente sabe, o 1 é menor do que o 3, a gente não tem como dividir, né? Então, a gente faz o quê? 17. O número mais próximo na tábua de 3, que dá 17, ou o mais próximo, né, menor, quanto é? 15, que é quanto aqui? 5. 5 vezes 3, 15. Agora, a gente faz o quê? Subtrai. Então, 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Baixa o 6, tá certo? Fica quanto? 26. Qual é o número na tabuada de 3 que fica mais próximo ou dá 26? Quem é que sabe aí? Muito bem. 8, né, gente? Porque 8 vezes 3 é 24.
Então, a gente faz o que aqui, ó? 6 menos 4, 2. 2 menos 2, nada, desce o 1zinho. Então, fica 21. Tem algum número na tábua de 3 que multiplicado que a gente multiplicado por 3 dá 21? Tem. Qual é, gente? O 7. Muito bem. 3 vezes 7, 21. Para 21, 1 menos 1, nada. 2 menos 2, nada. Fecha a conta, que é o quê? É exata. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que vocês façam, como tia Bárbara sempre diz, façam a tabuada que facilita, tá? Na hora da resolução das operações, tá bom? Então, agora vamos lá para o nosso conteúdo. Crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores, chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como, quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado, conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração. Funções primordiais de um ser vivo, do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolos, cabinho que a une ao caule. Representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário. Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies.
Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá? Agora, o nosso conteúdo, como a tia Bárbara já falou, são o quê? A relação das plantas com o ambiente, tá certo? Então, gente, como é isso, tia Bárbara? As plantas, gente, a gente pode encontrar elas em vários ambientes, tá? Sendo elas na água, no próprio solo, tá? Em outras árvores, plantas em cima de plantas, tá certo, gente? Então, o que é que acontece? Os elementos que a planta utiliza para crescer, muitas vezes elas não encontram somente no solo. Elas podem se fixar em diferentes lugares para que elas possam o quê? Conseguir produzir o seu próprio alimento e também se adaptar. Lugares esses como pedras, como troncos de outras árvores, como os muros, telhados, enfim. Tá, gente? Então, a gente pode encontrar vegetais aonde? Sobrevivendo nos mais diferentes lugares. Como tia Bárbara já falou, tanto na água quanto no solo, tá? Então, a gente também encontra, gente, plantas o quê? Que elas se adaptam a lugares que tem muito calor, tá? Que tem altas temperaturas. Como também tem plantas que a gente vê que se elas adaptam em lugares muito frios. Então, o que é que acontece? Cada planta dessa, ela tem o seu habitat e que ela vai tendo o quê? Variações que fazem com que elas se adaptem nesses territórios que elas ficam, certo? Então, o que é que acontece? Para que essas plantas elas possam sobreviver, nem sempre, como a tia Bárbara já falou, elas encontram no solo esses nutrientes que elas precisam. Então, o que é que acontece? Elas vão adaptando, tá, as suas estruturas e vai procurando o quê? Estratégias para sobreviver de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, uma árvore, por exemplo, né? Ela tá lá, uma árvore. Aí tem uma planta que ela nasce no tronco dessa planta. Aí o que é que vai acontecer? Tia Bárbara me falou que ela vai se adaptando de acordo com a sua necessidade e a sua estrutura. Então, se ela percebe que ali naquele lugar que ela nasceu, ali no tronco daquela árvore, ela não recebe a luz solar, o que é que ela faz? Ela vai o quê? Se modificando, vai ficando tronchinha, vai procurando um jeito de a luz solar chegar nela, para que aconteça o quê? O processo de fotossíntese que a gente falou na outra aula, lembram? Que elas precisam fazer essa fotossíntese, que era para quê? Para produzir o seu próprio alimento, que eles usam o quê? Luz solar, água, lembram, gente? E que esse alimento que elas produzem é o quê? A glicose, né? Que faz com que toda essa planta seja enriquecida de nutrientes, tá, gente? E como a gente já viu também, elas captam o quê? A água e o gás carbônico pelos seus o quê? Pelas suas folhas, lembram? E fazem todo esse processo, tanto da fotossíntese, quanto a respiração, quanto a transpiração. Tá bom, gente? Então, o que é que acontece? Agora a gente vai ver os tipos de plantas que a gente pode encontrar, certo? Os tipos de planta que a gente pode encontrar são essas daqui, ó. São as plantas aquáticas, tá? Os vegetais adaptados a lugares muito secos, as plantas epífitas e as plantas insetívoras. Mas, tia Bárbara, o que são todas essas plantas? A gente vai ver agora. As plantas aquáticas, gente, geralmente o que é que acontece? Elas não têm muito das suas raízes fixadas no solo. Algumas plantas aquáticas ficam lá embaixo no solo, por exemplo, de um rio,
Fica, mas outras nem tanto. Outras elas ficam o quê? Com as suas raízes soltas, tá? E ali na água elas vão captando os seus nutrientes necessários para que ela possa fazer o quê? Produzir o seu próprio alimento, certo? Então ali na água é que ela absorve todo o nutriente que ela necessita, tá? E também busca o quê? O oxigênio. Mas, tia Bárbara, na água tem oxigênio? Tem. Lembram que a fórmula da água que a gente viu é a fórmula do H2O. Então, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, aqui na água, as plantas também, elas conseguem fazer o quê? Captar o oxigênio. Para que seja o quê? Feita a sua respiração. Certo, gente? Então, tia Bárbara, o que seriam esses vegetais adaptados a lugares secos? Vocês lembram quando a gente falou lá atrás de vegetação, onde tia Bárbara falou que um lugar que é muito seco, que tem as temperaturas muito elevadas, quais são? Qual é? Quem lembra para me dizer? Quem é que lembra? Muito bem, o semiárido. E nesse semiárido, quais são as plantas que a gente encontra lá? Como tia Bárbara falou, os cactos, a palma, lembra? E outras que o que é que acontece? Elas muitas vezes servem de quê? De reservatório de água. Que, por exemplo, na palma mesmo, uma pessoa que chega lá fazer um cortezinho naquela planta, quando fizer esse cortezinho na planta vai sair água, que serve também para beber. Tá, gente? E também, quando o animal lá, ele vai comer aquela palma, querendo ou não também, ele está botando para dentro do seu organismo água, porque naquela planta ali também tem água. Tá certo, gente? Então, são esses vegetais adaptáveis a lugares secos, tá bom? Essas plantas epífitas, tia Bárbara, o que é isso? Essas plantas epífitas, gente, elas são o seguinte... São plantas que sozinhas elas não sobrevivem. Mas como assim, tia Bárbara? Elas são, gente, elas precisam de um hospedeiro. Mas, tia Bárbara, o que é um hospedeiro? O hospedeiro, gente, é como se fosse, não. É, por exemplo, como tia Bárbara deu o exemplo anterior, uma árvore, tá? Que tem outra planta que cresce em cima desse tronco dessa árvore, por exemplo. Então, a árvore em si é a planta hospedeira e a planta que vai nascer no tronco dessa árvore hospedeira, a gente chama ela de planta parasita. Mas por que, tia Bárbara, planta parasita? Porque ela não consegue, gente, sozinha produzir todos os seus nutrientes para o que? Se alimentar. Então ela faz o quê? Ela retira os nutrientes dessa árvore hospedeira. Então, acaba sendo uma parasita. Feito, por exemplo, os mosquitos que mordem a gente. O que acontece? Eles são o quê? Parasitas. Por quê? Porque eles, mesmo sem picar para pegar o nosso sangue ou o sangue de outros animais, o que é que vai acontecer? Eles vão morrer, porque eles precisam do hospedeiro, que somos nós ou os animais, para sugar aquele sangue para poder sobreviver. É a mesma coisa que essas plantas epífitas, ou seja, elas precisam de um hospedeiro, sendo uma parasita para sobreviver. Certo, gente? A mesma coisa são essas plantas insetívoras. O nome insetívora já diz. O que são essas plantas insetívoras, tia Bárbara? Elas também são tipos de plantas que não conseguem, por si só, pegar do solo todos os nutrientes para se alimentar. Então, como é que essas plantas insetívoras elas fazem para complementar os seus nutrientes para que aconteça o quê? Tanto o processo de fotossíntese quanto o processo de alimentação. O que é que ela faz, tia Bárbara? Essas plantas, elas comem, gente, ó, capturam o que? Pequenos insetos e pequenos animais do ambiente para que elas possam tirar desses insetos, desses pequenos animais, os restos de nutrientes que elas necessitam para se alimentar. Então, o que é que acontece?
não tenho como puxar todo aquele nutriente do solo, que às vezes o nutriente é pobre, não tem condições de passar para essas plantas insetívoras toda essa questão dos nutrientes que ela precisa. Então, o que é que ela faz? Capta do ambiente tanto insetos quanto os pequenos animais. Tá certo, gente? Então, vamos novamente fazer um recapitular isso aqui para que vocês possam entender melhor, ok? Então, vamos lá. As plantas aquáticas, como tia Bárbara falou, elas fazem o que, gente? A maioria delas não fixam as suas raízes no solo dos rios ou dos lagos onde elas têm. Tá certo, gente? Uma das plantas que a gente até viu na interpretação de texto que a gente fez de língua portuguesa foi aquela planta da Vitória Régia, que tia Bárbara vai mostrar para vocês aqui. Ela é um exemplo de planta aquática, porque a sua raiz, ela fica o quê? Solta na água, e nessa raiz é que ela consegue captar os nutrientes que ela precisa, tanto para se alimentar quanto para fazer a fotossíntese. E captura também o que tia Bárbara falou? O oxigênio na água, porque aqui pela fórmula da água, H2O, ela também retira o que? O oxigênio que ela necessita para fazer a sua respiração, né, gente? Os vegetais adaptados a lugares secos, como tia Bárbara já falou, são o que? Geralmente são aqueles que a gente encontra na caatinga, como a palma e entre outros. E também, gente, sabe onde é que a gente encontra essas plantas adaptáveis a lugares muito quentes? No deserto. Às vezes a gente pensa, poxa, tia Bárbara, no deserto é um lugar tão quente, praticamente não tem água. Então, mas lá no deserto a gente também encontra outros tipos de vegetais que, mesmo sendo muito calor e quase não ter água no deserto, elas conseguem se adaptar e sobreviver no deserto. Certo, gente? É a mesma coisa de uma planta que também consegue se adaptar a viver num lugar que tem altas temperaturas, que a maioria da água é o quê? Congelada. E mesmo assim, elas se adaptam. Certo? Essas plantas epífitas, foi como tia Bárbara já falou a vocês, são plantas o quê? Parasitas que precisam de um hospedeiro para retirar o nutriente que ela necessita, porque elas não conseguem sozinhas produzir o seu próprio alimento. Certo, gente? E as plantas insetívoras também, como elas não conseguem todos os nutrientes por retirados do solo, que geralmente elas vivem em solos, como é o nome? Fracos, né? Que não tem muito adubo necessário para que ela tire todos aqueles nutrientes, ou seja, um solo pobre, né? Infértil. Ela acontece o quê? Ela se alimenta de insetos e pequenos animais para precisar continuar se alimentando e fazendo todo o seu processo, tanto de respiração quanto de fotossíntese. Tá certo, gente? Então, o que é que agora a tia Bárbara quer de vocês a partir desse conteúdo que a gente tá vendo sobre a relação das plantas com o ambiente? Bom, tia Bárbara, o que é que a senhora quer agora? Eu quero, gente, que vocês façam o quê? Uma pesquisa. Mas, tia Bárbara, que pesquisa é essa? A pesquisa que tia Bárbara quer que vocês façam sobre as plantas, tá bom? Então, é bem prática essa pesquisa. Então, a pesquisa é plantas nativas da região Nordeste. A gente viu na nossa aula de geografia ontem que o quê? Que a região Nordeste corresponde a quais estados? Pernambuco, Ceará, foi Alagoas, Sergipe, e entre outros. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar, tá? As plantas nativas dessa região Nordeste, ou seja, de todos os estados da região Nordeste. Então, vocês vão pegar lá. Primeiro estado, Pernambuco. Vamos colocar lá. Quais são as plantas nativas de Pernambuco? Tal e tal. Certo? Alagoas. Quais são as principais plantas nativas de Alagoas? Tal e tal. Certo, gente? Então, é essa a pesquisa que tia Bárbara quer que vocês façam.
E quando vocês fizerem essa pesquisa, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar saber se essas plantas de cada região nativa do Nordeste, qual é a classificação delas? Se elas são o quê? Plantas aquáticas, se são insetívoras, tá, gente? Se são plantas epífitas. Ok, então é esse o trabalho que fica hoje de pesquisa para vocês. Tá bom, gente? Então, ó, eu e o nosso mascote Dodô, tá? Vamos nos despedindo de hoje, não é, Dodô? Esperamos que vocês façam as atividades, anotem dúvidas, façam a pesquisa, não esqueçam de marcar ao nosso Instagram, para tia Bárbara e Dodô ver que vocês estão fazendo as atividades de vocês, tá certo, meus amores? Então, a gente se encontra amanhã, sexta-feira, tá bom? Então, ó, um beijo meu, um beijo de Dodô e um beijo nosso para todos vocês. Até amanhã.